Olá, olá! Sejam bem-vindos ao OusarCast, podcast das pessoas que ousam. Hoje eu tenho a honra de entrevistar o Eric Barbie, ele que é palestrante, cantor, compositor e que transforma desafios em combustível para a vida. Desde 2009, o Eric ministra palestras inspiradoras sobre diversidade, inclusão, comunicação e resiliência empresas, escolas e instituições de todo o Brasil. Homem trans, Eric se reconheceu aos 18 anos e iniciou sua transição em 1998, enfrentando os tabus com resiliência e apoio incondicional da família. Sua música, Tudo que o Mundo Vai Me Dar, emocionou o público em documentários como Questão de Gênero e no programa Na Moral, do Pedro Bial, além da série Liberdade de Gênero, no GNT. Então, meus amigos e minhas amigas, preparem-se para uma conversa profunda sobre arte sem preconceitos, superação e como criar ambientes mais acolhedores e inclusivos. Eric Barbie, seja muito bem-vindo, meu amigo. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Fico muito honrado pelo convite aí. Espero que o nosso papo seja muito proveitoso. Com certeza será. Eric, para iniciar aqui a nossa conversa, eu já fiz uma introdução, mas gostaria que você contasse um pouco mais sobre sua trajetória de vida, sobre o seu lado profissional, antes das palestras, com o que você trabalhava. Compartilhe um pouco com a gente quem é o Eric Barbie. Bom, profissionalmente, né, o Eric, ele é um apanhado de coisas, na verdade, né, porque eu desde muito jovem comecei com a música. Eu comecei profissionalmente na música com 15 anos de idade. Comecei a cantar em bandas de baile, e aí, depois com 18, eu fiz as minhas bandas, formei as minhas bandas e fiz as minhas composições. E aí, desde dessa idade, eu comecei a trabalhar única e exclusivamente com música, né? Eu cheguei a cursar publicidade e propaganda, né? Que eu gostava muito da área, sempre gostei muito dessa questão de criatividade, né? E cheguei a trabalhar, inclusive, em algumas agências. Trabalhei muito tempo também como freelance de design, de publicidade, mas sempre como pano de fundo. A música sempre foi o meu ganha-pão principal, né? Só que chega um certo ponto que eu acho que profissionalmente eu não estava feliz, porque eu não conseguia, através do meu trabalho como cantor, como músico, passar a mensagem que eu queria passar, né? De propósito, eu não conseguia fundamentar as coisas que eu queria passar para as pessoas e as mensagens que eu queria passar para as pessoas. Então, como eu já havia trabalhado com palestras junto com a minha esposa, eu decidi migrar totalmente para o mundo das palestras. Então, desde 2009, a gente já começa a palestrar juntos, né? Eu e a minha esposa. E aí, desde 2017, a gente monta uma consultoria de diversidade e inclusão. E aí, esse período pós-pandemia, né, eu até brinco, né, que eu tava tão de saco cheio de tocar em barzinho, em casa de show, que ao invés de parar de tocar em barzinho, em casa de show, os barzinhos e as casas de show fecharam todas durante a pandemia, né? E aí eu tive que parar, forçar minha parada musical, e eu tive um tempo para poder pensar nessa recolocação e pensar realmente no que eu queria fazer da vida, né? E aí, eu, através do incentivo da Bárbara e também da própria Branca, né, que a gente se conheceu no Prospere Falando, né, eu e você, e aí foi um incentivo a mais para eu seguir essa carreira de palestrante. E hoje eu estou aqui 100% palestrante. É claro, a música não sai de mim, não tem como sair, né? Então, eu levo a música para os palcos como palestrante também. Então, a música faz...
Como a música faz parte da minha história, então ela faz parte da minha palestra também. Então hoje eu atuo como palestrante, como cantor também, porque eu não deixei de fazer eventos corporativos, eventos fechados. A minha palestra tem um formato que, como eu encerro a palestra com música, eu dou a possibilidade da pessoa querer contratar uma banda depois para a gente seguir ali, fazer um pocket show depois da palestra. Faço eventos corporativos e eu também sou ator, então é bastante coisa, faço bastante coisa. Maravilha. E, Eric, você costuma dizer que a arte não tem preconceito. Ela me aceitou desde sempre, do jeito que eu sou. Como que a arte, mais especificamente a música, influenciou sua jornada desde a infância até a decisão de iniciar a transição? Bom, eu costumo dizer que, assim, a arte, né, ela é uma inspiração, ela inspira as pessoas, e os artistas, né, são essas inspirações, né, para as pessoas. E aí a gente vê no mundo musical, principalmente, que é o tipo da arte que eu sigo, né, claro, o drama, né, a dramaturgia também, né, como ator, mas isso veio depois, né, eu fui fazer teatro bem depois. Mas a música, assim, desde que eu me entendo por gente, assim, que eu sempre amei música, sempre fui apaixonado por música. E eu tinha ídolos que eram, sempre foram pessoas, assim, que atravessavam esses estereótipos, né, de gênero, de sexualidade e tudo mais. Mesmo eu não sabendo quem eu era e o que eu era, mas... por exemplo, quando eu era criança, eu era muito fã de Ney Matogrosso. Eu era meio vidrado, assim, no Ney Matogrosso. Pela musicalidade, obviamente, mas também pela parte de expressão corporal, de expressão de gênero dele, né? Por mais que o Ney seja um homem cis e gay, né, homossexual, mas como eu não sabia que eu era trans, por exemplo, então eu acho que aquela figura, né, andrógena, aquela coisa me encantava de uma certa maneira. Sempre, assim, eu sempre fui muito fã de rock and roll, então o Fred Mercury tanto é que eu tenho um Fred Mercury aqui, um bonequinho do Fred Mercury. Fred Mercury sempre foi um ídolo, né? Superman, dá pra ver, que eu gosto muito de Superman, e aí a parte de filmes e tudo mais. Mas eu acho que essa parte lúdica, essa parte que mexe com a nossa fantasia, que mexe com um sentimento, eu acho que a música é sublime, né? Então, eu costumo falar realmente isso, né? Que a arte não tem preconceito, porque eu tive muita dificuldade de entrar no mercado de trabalho formal. Quando eu fiz a faculdade, né? Quando eu estava tentando entrar no mercado de trabalho formal, eu tive muita dificuldade por eu ser uma pessoa que apresentava uma expressão de gênero diferente do meu nome no documento de identidade. Eu passei muito tempo da minha vida tentando descobrir quem eu era, tentando descobrir o que eu era, né? Não sabendo o que acontecia comigo, não sabendo o que estava ocorrendo. E então, eu acho que a música, ela não pergunta, né? A arte não pergunta, a arte não faz esse tipo de pergunta. Ela simplesmente, se você ama a arte, se você pratica a arte, se você consome a arte, ela não pergunta quem é você para entrar na sua vida, né? E ela não pergunta quem é você para você fazer arte também. Então, por isso que eu falo, né, que essa questão da música e da arte é um lugar neutro, né? Um lugar que o preconceito... É lógico, o preconceito está em qualquer lugar, né? Basta você ter um ser humano envolvido que o preconceito vai existir. Mas a arte vai muito além. Eu acho que a arte é uma coisa mais... Eu acho que é uma coisa mais sublime, é uma coisa que está acima da humanidade, assim. É uma inspiração, é uma fonte de coisas maravilhosas, inclusive de não preconceito. Então,
como artista, eu não tive problema para entrar no mercado de trabalho da arte, né? Eu tenho problema, sempre tive problemas para me colocar nos espaços, né, onde os seres humanos estavam ali observando tal, mas enquanto eu estava lá cantando e ouvindo música, ninguém me perguntava nada, né? Eu não era questionado. Então, como eu tive muita dificuldade para entrar no mercado de trabalho também, né, passando da fase da adolescência para a vida adulta, porque eu ainda não tinha feito a transição, eu não tinha começado a transição, estava no comecinho da transição, que eu comecei a minha transição com 20 anos de idade. Então, eu acho que eu me coloquei ali num lugar onde eu não tinha que ficar explicando muita coisa, né? Ao contrário de um mercado de trabalho formal, onde eu tinha que apresentar documentação, onde eu tinha que fazer entrevistas e tudo mais. E aí eu até passava nas entrevistas, eu até chegava nos finalmente, mas eu não era aprovado nas entrevistas porque o meu documento não condizia, o meu nome no documento não condizia com a minha aparência física. Então, era bem complicado. Mas como artista, eu pouquíssimas vezes, assim, as poucas vezes que eu sofri preconceito foi porque o ser humano estava lá, né? Fiscalizando e vigiando e tentando impor algumas regras que a arte em si não impõe. Então, foi mais ou menos isso, assim. Por isso que eu sempre uso essa frase. Muito interessante, Eric, porque você falou, né, que fez publicidade e como a música abriu espaços e reconhecimento e satisfação para você, né, para você se apresentar ao mundo, a sua essência, o que você realmente era. E eu sou produtor de um outro podcast, Liderança em Pauta, que é apresentado pela Cláudia Elisa. E nós vamos entrevistar o Sérgio Valente, publicitário da DM9, ultra premiado, etc. E eu estava estudando um pouco a vida dele. E ele tem como formação engenharia, ele era músico, usava a música para transformar, ele fazia parte, se não me engano, da Juventude Católica, alguma coisa assim, lá da Bahia. E uma das missões que ele tinha junto ali com os colegas, os amigos, era tentar transformar parábolas bíblicas, trechos bíblicos, em música mais palatável, mais moderna, mais gostosa de ouvir, né? E que fugisse da fórmula do gospel, por exemplo. Ele queria fazer uma coisa nova. Então, o que eles, de uma forma muito instintiva, começaram a fazer foi uma espécie de jingles, trechos bíblicos em jingles. E ele começou a perceber que levava jeito para isso. Entender um texto, um contexto, uma situação, um movimento e musicalizar. Então, a paixão por aquilo, o poder que ele via que a música conseguia fazer, por onde ele extravasava a criatividade dele, fez com que ele largasse a engenharia e decidisse investir na publicidade, porque naquele momento era onde ele conseguia canalizar esse desejo de criação, que no momento era a música, mas ele percebeu que poderia manifestar isso através de jingles, de texto, de arte, e resolveu tentar a sorte nas agências de publicidade de lá. Foi indo, veio para São Paulo e aí a história conhecida, né? Então, me veio aqui você falando, né, da relação da publicidade, da música. Uma música consegue levar a gente para lugares que, num primeiro momento, a gente não imagina que vai chegar, né? Então, Com certeza. a música levou ele para a publicidade, né? Sendo que o caminho dele, o caminho formal dele era engenharia. E hoje ele percebe que, possivelmente, ele seria um engenheiro muito frustrado, né? Ah, com certeza. Maravilha. E, Eric, quais foram os maiores desafios que você enfrentou
em uma época em que o tema trans era tabu, a gente sabe que ainda é muito, mas imagino que há 20 anos atrás era muito mais forte do que hoje. E como o apoio da família te ajudou a superá-los? Bom, eu acho que os maiores desafios que eu tenho enfrentado, que eu enfrentei naquela época, foi a falta de referência, né? Eu não tinha referência nenhuma do que era ser uma pessoa trans, e eu não, por não ter referência nenhuma do que era um homem trans, eu demorei muito tempo para entender quem eu era, né? Eu só fui entender quem eu era e que eu era uma pessoa trans quando eu assisti o filme Meninos Não Choram. E aí a gente fala, olha a arte de novo fazendo o papel dela, né? Eu assisti o filme Meninos Não Choram e eu me vi naquele personagem, porque é um personagem real, né? Eu estudei a sinopse do filme e tal, e aí eu me vi, eu falei, olha, existe uma pessoa que é igual a mim, que tem os mesmos anseios que eu, que é da mesma situação, sofre a mesma situação que eu. É óbvio que o que passa o personagem, né, como sendo uma história real, é um filme extremamente violento e tudo mais, mas é uma realidade, né, infelizmente. E aí, quando você não tem referência nenhuma, e por isso que eu falo que a importância de você ter referência sobre... porque o ser humano, ele procura, né? Ele procura os iguais para poder se espelhar, ele procura essas inspirações para que ele se sinta pertencente. E eu não tinha como me sentir pertencente porque eu não achava ninguém igual a mim. Naquela época, né, eu comecei a minha transição em 98. Na verdade, eu descobri a minha transexualidade em 98, em 1998, e comecei o meu processo de hormonização em 2020. De 98 para 2020, eu passei por um processo de conversa, com amigos, com parentes, com a família e tudo mais, para dizer que eu tinha realmente me encontrado, além de tratamento de terapia e tudo mais, que aí foi a primeira vez que eu quis fazer terapia, e não foi compulsório, né? Porque desde muito cedo os meus pais me colocavam na terapia para poder entender quem eu era também, porque eles também não sabiam o que estava acontecendo. Eles não tinham referência também, assim como eu não tinha. Então, o papel deles foi muito importante, porque ao mesmo tempo que eles não tiveram nenhuma referência, assim como eu não tive, eles, é lógico, né, guardadas as devidas proporções. Eu tive bastante problemas com a minha mãe, porque ela não, pelo fato de não entender o que estava acontecendo. É lógico que meu pai também não entendia, ninguém sabia o que estava acontecendo, mas meu pai era mais compreensivo no sentido de, olha, calma, vamos ver por que isso está acontecendo, vamos colocar essa criança na terapia, e aí eu fui pipocando de psicólogo para psicólogo e tudo mais, para que eles também pudessem entender e saber como lidar com isso. Só que a minha mãe, como sendo, ela era uma pessoa do interior de Minas, única filha mulher de uma família de 5 irmãos, sabe, criada para ser dona de casa, criada, sabe, meninos vestem azul, meninas vestem rosa, aquela história toda. Família católica, as duas famílias vêm de uma base católica. Hoje eu não sou mais católico, mas as famílias vêm de uma base católica, né, religiosa. Então, assim, foi difícil para ela entender que, na verdade, ninguém entendia, né? Mas foi difícil para ela aceitar as minhas imposições, porque eu fui muito firme nesse sentido desde muito cedo, no que vestir, no que eu queria vestir, no meu corte de cabelo, em questionar os meus pais o tempo todo, por que eu não era um menino, por que eu não tinha nascido menino e tudo mais. E aí, eles não têm referência nenhuma, eu não tenho referência nenhuma. Quando eu fui me encontrar através desse filme, né? E aí eu comecei a fazer terapia por conta própria, porque eu quis ir fazer terapia, e aí eu procurei um psicólogo para poder fazer. E aí eu fui conversar com os meus pais, e aí eu falei, olha, gente, eu realmente entendi o que eu sou, quem eu sou. E eu falei, olha, eu sou uma pessoa trans, assim, assim, assado. Expliquei, porque eu pesquisei muito. Quando a gente tem
essas características de que eu me sentia um estorvo, porque eu tinha medo acho que era um medo desde criança, que os meus pais deixassem de me amar por eu não atender às expectativas deles, né? Eu tinha medo que as pessoas deixassem de me amar por não atingir as expectativas, não atender às expectativas delas. Então, eu sempre tive que ser, na minha cabeça, né, o melhor amigo, o melhor aluno, o melhor filho, o melhor irmão. Eu tinha que ser perfeito, porque eu me achava uma aberração. Então, eu sempre estudei muito, sempre me dediquei muito, sempre fui muito bem-humorado, sabe, o palhaço da turma, para poder agradar todo mundo. Sempre quis ser o filho perfeito, né, a filha perfeita, né, nesse caso, mas assim, dentro do que eu permitia, dentro do que eu me permitia também, porque eu não me obrigava a usar as roupas que eu não queria, eu era bem firme nesse aspecto, né? Mas quando eu descobri do que se tratava, eu comecei a estudar muito sobre o assunto, e naquela época era a internet de escada, né? A gente ficava de madrugada para gastar um pulso só, e eu pesquisava, e só encontrava sites internacionais sobre o assunto. Ainda bem que eu sou fluente em inglês, então eu conseguia me comunicar com essas pessoas. Eu só consegui encontrar homens trans fora do Brasil no começo, porque aqui no Brasil a gente também não tinha muita referência, não tinha com quem conversar. Eu fui, depois de 2 anos procurando, que eu fui encontrar um homem trans aqui no Brasil, que virou meu amigo, e a gente é amigo até hoje, sou padrinho de casamento dele, e aí, depois de muito, muito custo, eu fui entender e consumir essas informações, porque nem literatura tinha sobre o assunto, né? Então eu fui consumir esses sites internacionais, fui conversar com essas pessoas e tudo mais, e aí eu fui trazendo isso para os meus pais. Ó, é isso, aquilo, não sei o quê. E o apoio deles foi muito importante, porque assim, eu sempre falo nas minhas palestras, quando eu vou falar sobre letramento e diversidade e inclusão, que assim, existe uma diferença entre as famílias das pessoas que sofrem preconceito, sem ser o preconceito da LGBTfobia, e as famílias das pessoas que sofrem o preconceito da LGBTfobia. Porque, por exemplo, você vê num lar de pessoas negras, de pessoas pretas, quando uma criança dessa família sofre um preconceito porque ela é preta, ela volta para casa e ela tem o porto seguro dela dentro de casa. Ela tem os pais que falam, meu, nós somos fortes, nós somos assim mesmo, você tem que ter orgulho de quem você é, e conta com a gente, tamo junto, e a gente vai lá enfrentar essas pessoas vão aprender que racismo é errado e etc e tal. Só que a maioria das pessoas LGBTs, quando elas sofrem preconceito fora de casa, elas não encontram um porto seguro dentro de casa. Esse porto seguro dentro de casa, na maioria das vezes, não existe. Hoje, ainda bem que o cenário está começando a mudar. Mas, para minha sorte, eu tive esse porto seguro dentro de casa, né? Que quando eu sofria preconceito fora, eu voltava para casa e eu me sentia protegido pelos meus pais. E eu me sentia protegido pelos meus pais quando eu tinha que chegar num ambiente onde eu tinha que falar sobre a minha transexualidade, falar sobre a minha transição, expor isso de alguma maneira, para poder tirar uma documentação, ou para poder fazer uma entrevista, ou para fazer antes, né, de conseguir a documentação, de conseguir a mudança, né, de nome, de documentação, tudo mais. Então, esse apoio da família é essencial por conta disso, porque a família, ela deve ser o primeiro porto seguro de uma pessoa, de qualquer pessoa. E quando você não pode contar com isso, o que você faz? Você se sente sozinho no mundo, e brigar, sabe, é uma luta ingrata, é uma luta injusta. Então, ter o apoio da minha família fez a diferença. Mas não anula também, e aí a gente tem que falar, né? Porque são sofrimentos diferentes. Não anula o sofrimento de você ser uma pessoa trans. É lógico que eu tive muitos privilégios. Além de ser branco, né?
e além de ter uma família que me apoiou. Mas o fato da família apoiar conta demais, e é muito importante. Por isso que eu sempre faço campanha, né, para que as famílias apoiem as pessoas trans nas suas famílias, porque na verdade uma transição não é uma transição só, né? Não é só a pessoa que transiciona, a família inteira está nesse processo, né? Porque os pais, de uma certa maneira, eles sentem, eles elaboram o luto daquela pessoa que eles idealizaram, né? Daquele filho, daquela filha que eles idealizaram, porque a expectativa que foi criada é deles, né? Então, a partir do momento que a pessoa está lá, gestante, e descobre que é um menino ou uma menina, ou faz o chá revelação, né? A partir daí, todas as expectativas em relação a essa criança vai ser criada, né? E aí, quando vem uma criança trans, ela desmorona, ela simplesmente chuta o seu castelinho de areia, e aí você tem que aprender a lidar com isso, e não é fácil. Não é fácil para nenhuma família lidar com a transexualidade, não é fácil, e por isso que eu acredito muito nessa comunicação, nessa via de mão dupla, né? Que é tanto a família apoiar e aceitar e fazer essa transição junto com a pessoa trans na família, quanto a pessoa trans apoiar e fazer essa transição junto com a família, para trazer a família junto a essa informação, né? Toda essa informação, tudo isso que vai vir, toda essa novidade toda que vai vir para a família toda. Tocou num ponto que eu achei muito interessante, de a família estar junto nessa mudança, nessa transformação, e também da elaboração do luto, porque aquela expectativa, a fantasia que o casal criou, chega num determinado momento que ela vai não existir mais, né? Sim. Por conta disso, você acha que a família deve fazer terapia também? Não só a pessoa que vai fazer a transição, os pais, irmãos, pessoas próximas, também fazer a terapia, e terapia em conjunto, você acha que é o caso? Não sei se você chegou a fazer junto com os pais, não sei se existe, não sei se funciona. Terapia é bom para todo mundo, né? Eu acho que deveria fazer parte da cesta básica. Terapia deveria fazer parte da cesta básica do brasileiro, porque do brasileiro, do mundo, né? O mundo não seria bem melhor se todo mundo fizesse terapia. Infelizmente, as pessoas ainda têm muito preconceito e acham que terapia é só para louco, ou para quem tem algum tipo de problema e etc e tal. Eu acho que seria essencial a família fazer terapia junto com a pessoa. Tanto é que, assim, mas terapia é caro. Sim, terapia é caro, mas existem órgãos públicos que fazem esse tipo de terapia, inclusive a minha esposa, Bárbara, trabalha num deles. A Bárbara trabalha no Centro de Referência LGBT de Campinas, que foi o primeiro centro de referência de setor público a cuidar da população LGBT do Brasil. Eles estão aí há 23 anos, vai fazer 24 anos esse ano. E lá no Centro de Referência, eu vejo pelo exemplo que a Bárbara traz, né? Ela atende famílias, né? Tanto em terapia de família, quanto terapias individuais para tanto a pessoa trans ou a pessoa LGBT, qual seja a sigla, né? Mas a pessoa, o pai, a mãe, a avó, o irmão, né? O cônjuge, porque às vezes acontece, né? Você tá aí num casamento e vivendo infeliz, e aí ou você descobre que você é trans ou que você é homossexual, ou você simplesmente se liberta disso, porque você escondia durante muito tempo. E para você poder viver numa sociedade, você resolveu performar o que é dentro da norma, né? Então, é essencial que as pessoas façam terapia. A pessoa LGBT, e principalmente a pessoa trans, sim, é preciso. Mas você está falando de uma obrigatoriedade, porque realmente existe ainda uma obrigatoriedade para que a pessoa possa fazer as cirurgias, se candidatar às cirurgias e ao processo cirúrgico, e também a questão da mudança de nome, documentação.
você tem que ter um laudo psicológico, etc e tal. Ah, mas aí você está falando de uma certa obrigatoriedade. Eu não estou falando dessa questão, eu estou falando mais do que é necessário para se ter um bom entendimento de quem se é, de quem você é, e um bom entendimento de quem é a pessoa que está aí do seu lado, né? Porque a terapia vai cuidar desse luto dos pais, esse luto da família, e a terapia vai elaborar isso, vai ajudar a elaborar, vai ajudar isso a deglutir mais fácil, né? E além de que a terapia vai empoderar essa pessoa que está fazendo a transição. Então, eu acho que seria essencial se todos pudessem fazer. Se você não tem dinheiro para fazer terapia, procure um centro de referência ou algum órgão público que faça, porque existem muitos. Os convênios médicos fazem terapia. Você pode ter uma indicação de algum médico, de alguma coisa. Mas, assim, cuidado com o terapeuta que você vai procurar. Se o terapeuta chegar para você e falar assim, vamos curar a sua transexualidade, vamos curar a sua homossexualidade, então fala tchau, obrigado, chama o CRP para autuar essa pessoa e rasgar o diploma dela, porque não existe cura para o que não é doença. LGBT, você ser LGBT não é doença, você ser uma pessoa transexual não é doença, já foi retirado do CID, não é doença, você ser homossexual não é doença desde 1973, e eu não lembro quando foi retirado do CID, mas foi recentemente que foi retirado do CID de doenças mentais a transexualidade. A transexualidade não é mais um transtorno mental, não é mais considerado um transtorno mental pela medicina. Então, cuidado com esses terapeutas aí que querem te curar, porque não existe cura porque não é doença. Você chegou a passar por algum terapeuta que teve essa conduta? Terapeuta não, mas médico sim. Eu tive muitos médicos que eu procurei para fazer a transição que não aceitaram fazer. Endocrinologistas, médico clínico geral da minha família, né? Quando eu cheguei apresentando isso, ele falou assim, olha, isso é uma fase, isso vai passar. Esse clínico geral chegou e falou isso. Eu não vou fazer nada, porque isso é uma fase, isso vai passar. Aí, duas endócrinos que eu cheguei a procurar, elas falaram que se eu não, se a minha genética era XX, eu não ia poder passar pela transição, porque não tinha nada a ver, porque eu não era uma pessoa, na época era considerado hermafrodita, né? Hoje a gente fala intersexo, mas eu não era intersexo, não era hermafrodita, então não podia fazer nada a respeito. Então eu tive várias portas na cara, dizendo que era uma fase e tudo mais, mas da terapia em si, de psicólogos, não. Psicólogo eu tive bastante sorte, assim, e tive um tratamento maravilhoso. Excelente. E, Eric, a sua música, Tudo que o Mundo Vai Me Dar, foi tema de documentários e apresentada no Na Moral, do Pedro Bial. Conta pra gente como é que foi o processo de composição dessa música e o que ela representa para você hoje e também para as outras pessoas que têm uma história. Então, é até engraçado falar do processo de composição dessa música, porque essa música foi, como que eu posso dizer, praticamente psicografada, assim, foi uma coisa muito rápida. Eu acho que era uma coisa que estava muito já estava dentro de mim há muito tempo, né? E na época, foi em 2007, a gente estava terminando de editar, o diretor estava terminando de editar o documentário Questão de Gênero, né, que eu tinha participado, e ele falou assim, Eric, você não quer compor uma música para o documentário? Eu falei, tudo bem. E aí, eu tinha uma banda na época que a gente ia se apresentar num festival da antiga FENAC, daquela rede de lojas de música e tudo mais. E aí, a gente precisava apresentar uma música autoral. E aí, o baixista falou assim, olha, dia tal a gente vai gravar a sua música, você precisa vir com a música pro estúdio.
e eu não conseguia compor a música, não estava conseguindo compor a música. Então eu falei assim, bom, eu vou compor a mesma música, porque aí a gente usa a música para o documentário e a música pro festival. E aí eu cheguei no estúdio sem nada. E eu cheguei no estúdio só com essa frase, tudo que o mundo vai me dar. E aí o Raoni, que é o baixista da banda, que é meu baixista até hoje, ele falou assim, e aí, tá com a música? Eu falei, não, tô. Eu esqueci a letra em casa, mas a música chama Tudo que o Mundo Vai Me Dar. Eu só vou ali sentar na escadaria aqui do estúdio, que eu vou só relembrar a música, eu já escrevo ela aqui, eu já venho com ela no papel. Eu falei, nossa, e agora o que eu vou fazer? Aí eu sentei na escadaria, eu respirei fundo e comecei a trazer, acho que tudo que estava preso dentro de mim durante anos, né? E aí eu comecei a escrever a música, comecei a escrever, e aí eu comecei a rimar, fazer as rimas, e colocar ali nesse processo de composição, e assim, em 15 minutos a música saiu, porque era como se ela já estivesse pronta dentro de mim, ela só estava esperando eu traduzir no papel, ela só estava esperando a decodificação, né? E aí eu entrei com o papel e com o violão no estúdio e falei, ó, vai, todo mundo aqui, eu vou gravar a guia, né, que a gente chama, que a guia é quando você grava uma voz e violão ali para todo mundo se guiar para gravar em cima da música, né? Eu vou gravar a guia, a música é essa, aí vocês vão ouvindo, eu passo as notas para vocês, a gente vai compondo. E aí os músicos foram compondo o instrumental da música durante a gravação. Então foi um processo assim muito louco, porque às vezes as pessoas, nossa, ficam dias tentando, e eu mesmo, né? Às vezes quando eu vou compor alguma coisa, não sai de nenhum, só que assim, quando a coisa já está pronta dentro da gente, eu acho que é mais fácil dela sair. E como essa música ela já estava saindo pelos poros já, né? Então eu acho que ela veio muito rápido. E aí a gente gravou a música, eu mandei pro Rodrigo Najar, que era o diretor do documentário, e aí logo em seguida não, né? A gente participou do festival e tal, e aí isso foi em 2007. Em 2013, a produção do Na Moral entrou em contato comigo. Em 2011, essa música já tinha sido o tema de um encontro de homens trans que a gente fez, e aí o pessoal elegeu a música como se fosse o hino, né, do pessoal. E aí, em 2013, eu apresentei essa música pro Bial ao vivo, né? Porque o programa falava sobre transexualidade, né, transgêneros, e aí apresentei a música no Bial. Mas o processo de criação dela eu acho que foi um expurgo. Foi muito rápido. Como você falou, foi psicografado, né? Fez o download da música. Eu fiz o download, como diz o Platão, estava no plano das ideias ali, mas era um plano das ideias que eu tinha comprado o espaço, né? Tava só no meu. Ela pegou e baixou direto. Já estava na nuvem, só esperando o download. Exatamente. Mas acho que o essencial aí é que você transpareceu o seu lado mais genuíno, a sua essência, né? E daí, por isso eu acho que teve essa canalização como de uma forma caudalosa, né? Uma coisa um torrencial, forte, sim, e que se manifestou de uma forma muito plena, orgânica e natural. Era você ali. Então acho que por isso que também teve esse momento, essa catarse, sim, que você conseguiu materializar em música, né, o seu sentimento, a sua história, seus sentimentos. Né? Acho que isso é bem importante. E, Eric, me diz uma coisa, nas suas palestras que você ministra em escolas, empresas, instituições, etc., quais são, além da sua história de vida, quais são as dinâmicas, ferramentas que você utiliza para sensibilização e conscientização das pessoas? Olha, é como você disse, né? Eu acho que a história pessoal ela diz muito, né, sobre tudo, porque ela é a validação do que realmente eu estou falando ali no palco, né? E eu trago alguns exemplos que
por isso que eu falo, né? A minha palestra ela não é só para essa questão LGBT, né? A palestra se chama Coragem de Ser Diferente, o superpoder de ser quem você nasceu para ser, né? E ela fala basicamente disso, assim, de que todo o tempo que você gasta e toda a energia que você gasta para estar num lugar e performar um papel que não é o seu genuíno, ela é jogada fora. É uma energia jogada fora e é uma energia extremamente mal implementada, né? E te interrompe e como é que eu posso dizer? Ela não deixa que você performe o seu máximo, em qualquer lugar que você estiver, né? Seja na sua família, seja num relacionamento, seja numa empresa, né? Principalmente nas empresas, que a gente fala muito sobre essa questão de produtividade e tudo mais, né? E justamente isso, as pessoas, né? O comercial de uma empresa, né? O financeiro e tudo mais, eles prezam muito pela questão da produtividade, se o colaborador está sendo produtivo, se ele está trazendo o faturamento para a empresa e se ele está sendo. Se ele está bem dentro da empresa também, porque hoje em dia, com a questão da NR1, a pessoa tem que também performar uma saúde mental, né, um pouco melhor, né? Mas quando a pessoa não se permite ser ela mesma, ou quando ela está num ambiente que não permite que ela seja ela mesma, ela gasta muito tempo e ela gasta uma energia absurda para poder mascarar isso. E essa energia que ela está gastando para mascarar quem ela poderia estar aproveitando isso para produzir mais ou para produzir o que ela tem que produzir num tempo determinado e poder fazer outras coisas para ela mesma, né? Hoje em dia você vê, a gente está falando muito dessa questão da escala 6x1, né? Você vê empresas que prolongam o tempo do colaborador lá dentro porque ele só consegue entregar o que ele tem que entregar porque ele está lá 8 horas e 6 vezes por semana e etc e tal, quando na verdade, se ele não tivesse que gastar o tempo que ele gasta para fingir ser uma outra pessoa, ele poderia estar produzindo em 4 horas, por exemplo, né? Estou falando numa situação hipotética, mas assim, a gente vê isso acontecer, a gente viu isso acontecer durante a pandemia, com a questão do home office, né? As pessoas, hoje em dia, estão chiando bastante para voltar para o presencial, né? Eu vejo empresas que agora, depois de alguns anos, estão fazendo 100% presencial de novo, e os colaboradores estão loucos da vida, porque, assim, dentro de casa, as pessoas acham que a pessoa não está performando, mas ela está performando melhor porque ela é ela mesma lá dentro, ela pode ser quem ela é. Mas se você tem um ambiente de trabalho que permite que ela seja ela mesma, talvez ela queira estar lá dentro, porque lá ela pode viver a totalidade dela e pode se relacionar com outras pessoas que vivem também essa totalidade. Então os relacionamentos acabam sendo mais verdadeiros lá dentro, né? Tudo que acontece lá dentro da empresa, ou do lugar, ou de qualquer que seja o local, é mais verdadeiro, porque as pessoas são mais verdadeiras, né? Então eu acho que eu levo essa questão para as pessoas, e não necessariamente isso tem que ser a respeito de pessoas LGBTs, porque todo mundo tem um lugar, todo mundo tem um armário para chamar de seu, né? Não, o pessoal fala que você, essa questão de sair do armário é única e exclusivamente para pessoas LGBTs. Não, todo mundo tem um armário para chamar de seu, todo mundo tem um lugar para se esconder. É lógico que sempre tem, né? Assim, é engraçado, porque às vezes eu tô lá no meio da palestra, da explanação da coisa toda, fazendo storytelling e tudo mais, e aí sempre tem alguém que fala assim, tá, então se eu quiser, então se eu quiser ser, se eu sou um pedófilo, então eu posso ser quem eu queira, quem eu quero ser. Então, vamos com calma. Eu estou falando aqui de você ser quem você é, desde que você
não interfira na vida das pessoas negativamente. Quando você fala de uma pedofilia, quando você fala de um assédio moral ou um assédio sexual, você está falando de abuso de poder. Você está falando de uma desigualdade, né, de poder. E não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você ser você mesmo para que você seja feliz, né, dentro de todos os ambientes, né? E não que você possa fazer a maldade que você quer fazer para todo mundo, né? Então, as pessoas ainda têm não é que elas têm dificuldade ainda de entender, mas eu acho que quem não quer que isso aconteça acaba colocando esses obstáculos, né, essas objeções, para ver se a gente tropeça na nossa fala, né? Mas a verdade é que é a famosa frase: gente feliz não enche o saco, né? Gente feliz performa muito melhor, com certeza. Certamente. Lembrei agora da questão da lei contra a misoginia e há uma verdadeira contracorrente a isso, dizendo que vai haver muita deturpação dos fatos, etc. E a grande questão é: você é misógino? Não. Então por que você está preocupado? Exatamente. Por que você está preocupado? Se você não é misógino, fica tranquilo, filho. Não tem por que ficar preocupado. Se você está preocupado, é um mau sinal. Exatamente. Recomendo que procurar ajuda, né, de profissionais especializados para ajudar nisso, né? E embora eu enxergue que as empresas estão dando abertura a debater esses temas que até pouco tempo atrás ainda eram tabu, vejo com muito bons olhos essa iniciativa e apesar do fato de que tem também um pouco ali de marketing envolvido, né, para dizer, olha, nós somos uma empresa inclusiva, nós somos uma empresa que acolhe, mas muitas vezes é só uma maquiagem para aparecer, né, e internamente, como você falou, né, que nos comentários, tem muita gente que ainda acha que é mimimi, que é uma situação que não é relevante, mas eu creio que as empresas se atentaram a isso, aumentou o grau de conscientização, muito por conta de que as redes sociais, os avanços tecnológicos permitem com que as pessoas consigam ter a vida que desejam, sem necessariamente ter o contrato com uma empresa. Né? Vista aí influenciadores, pessoas que conseguem, designers, pessoas que conseguem trabalhar com programação por conta própria. Né? E daí, como as empresas perceberam que tem essa concorrência, elas agora estão dando espaço para que haja uma maior inclusão, um espaço mais amplo, mais plural, para que as pessoas convivam. Mas como você também falou, né, existe um tal de ser humano, né, e em todo lugar que há ser humano, há possibilidade de embates, de preconceitos, né? Sim. E, Eric, me diz uma coisa, com base na sua história de vida, na sua experiência, você pode dizer para alguém que se encontra num dilema em que você estava há alguns anos atrás, né? O que você aconselharia para ela? Onde procurar ajuda? Onde estudar, entender, procurar grupos de apoio? Enfim, porque imagino que, assim como foi a sua experiência, muitas vezes a pessoa ela está em dúvida, né, do quem ela é, como você nos disse. Seria possível definir assim alguns passos básicos, né, onde que ela poderia desenvolver melhor, fazer essa elaboração? Olha, hoje em dia a gente tem muita, como eu falei, né, tem muita referência, a gente tem muita referência midiática, assim como a gente tem também algumas referências, muitas referências boas, também tem referências que não são tão boas assim, né? Então, a gente precisa saber filtrar esse tipo de informação. A primeira coisa é que, assim, ainda existe
muita gente que... Quando a pessoa, ela é muito insegura, e quando ela tem essa questão de não saber ainda para onde correr e tudo mais, ela acaba tendo que, ela acaba procurando pessoas que vão dar esta permissão para que ela possa ir adiante, né? Eu vejo muito a Bárbara falar, né, das experiências dela. É lógico que a Bárbara, ela conta o milagre, mas não conta o santo, né? Ela é muito correta em relação a essa questão da confidencialidade dos pacientes e tal, mas ela fala do geral, assim. Tem muita gente que vai e parece que precisa de uma autorização externa para que ela seja ela mesma. E normalmente o ser humano precisa dessa autorização externa, né? Como se fosse uma coisa de, não, você pode, tá? Então, a primeira coisa que eu digo é, você pode. Então, você tem que ser a sua autorização, né? Você pode ser quem você é. Você pode ser quem você quiser, desde que isso não fira um outro ser humano. E a gente tem, espalhados pelo Brasil, muitos centros de referência que cuidam de pessoas LGBTs, principalmente pessoas trans. Tem grupos que acolhem, que discutem, grupos de terapia, que conversam, tem associações. Então, por exemplo, a gente tem o IBRAT, que é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, a gente tem a ANTRA, que também cuida de pessoas trans e travestis. A gente tem um órgão, uma ONG que se chama Transempregos, que é da minha querida Marta, da minha querida Maite Schneider e da Marta Rocha, que é uma empresa que faz recolocação no mercado de trabalho de pessoas trans. Então, eles trabalham exclusivamente com isso. Então, assim, hoje a gente tem uma rede muito grande de apoio. E também tem as pessoas que são influencers, que às vezes são pessoas mais acessíveis. Então, talvez você possa seguir uma pessoa no Instagram, numa rede social, e essa pessoa possa ser um pouco mais acessível. Por exemplo, eu sou um cara que, se você me segue na rede social e você fala comigo no direct, eu falo com você no direct de volta. Não tem esse negócio de, minha assessoria. Eu ainda não estou tão famoso assim, tá, gente? Quando eu começar a ficar mais famoso, minha assessoria vai responder, mas eu gosto de responder meus directs, eu mesmo. Então, você tem centros de referência espalhados pelo Brasil todo. Você tem aqui em Campinas, você tem o Centro de Referência LGBT de Campinas, que tem tratamentos psicológicos, que faz encaminhamento para outros espaços que fazem o tratamento hormonal. Então, assim, em São Paulo, a gente tem alguns centros também, espalhados pelo Brasil inteiro. Então, na internet, você consegue encontrar esses lugares de acolhida, né? Então, eu acho importante você ter iguais, você conversar com os iguais, você ter o seu espelho para poder chamar de seu, né? O ser humano precisa disso. O ser humano precisa se sentir pertencente. Então, o que eu aconselharia é, procure esses lugares, procure essas pessoas, se certifique que essa pessoa é uma pessoa idônea, se certifique que esse lugar é um lugar legal, certifique que esse terapeuta que você está procurando não é um terapeuta que vai querer te curar. E mais uma vez, gente, a gente está vendo uma explosão, uma avalanche de psicólogos cristãos. E, gente, não estou falando nada contra religiões aqui. Estou falando que a psicologia é uma ciência. E a psicologia, ela cuida da mente. Não existe psicologia cristã, assim como não existe medicina cristã, medicina budista, psicologia umbandista. Não existe. Existe psicologia. E profissionais de psicologia, eles fazem um juramento, né? A Bárbara costuma dizer nas palestras dela, que ela fala assim, olha, se você está fazendo psicologia, se você está fazendo medicina, se você está fazendo assistência social e você não gosta de gente, então sai que dá tempo. Porque assim,
o ser humano é plural, o ser humano ele existe uma pluralidade de coisas e dilemas e situações, né, que é muito grande, é muito vasto, e se você não ama o ser humano na sua pluralidade, na diversidade, então, tchau, vai estudar biologia, não faça veterinária, porque você fala, eu gosto de bicho, mas veterinária você vai ter que lidar com o dono do bicho, que é a gente também. Então, sei lá, faz matemática, né? Não vá procurar um lugar onde você tem que lidar com gente, porque lidar com gente é isso, é lidar com todas as nuances do ser humano. Então, procure lugares que tenham pessoas que saibam cuidar da gente, pessoas que realmente se importam, né? E não necessariamente essas pessoas precisam ser trans para poder cuidar de uma pessoa trans. E assim, existem muitos, hoje em dia, se você se sente mais confortável sendo atendido por um psicólogo ou uma psicóloga trans, existem muitos psicólogos e psicólogas trans hoje em dia, assim, as pessoas estão se formando em psicologia, em medicina, em endocrinologia, em tudo que você imagina, para poder dar essa rede de apoio também. Mas existem psicólogos maravilhosos que são pessoas cis, que podem te ajudar também. É só você saber aonde você está pisando, é só você saber quem você está procurando, é uma pessoa que não vai querer te curar, não vai querer tirar isso de você, porque isso é genuíno, isso é uma característica como qualquer outra. Ser uma pessoa trans é uma característica genética, assim como a cor do meu olho é castanho. Então, não acreditem em pessoas que dizem que é castigo, que dizem que isso é uma aberração, que dizem que Deus fez o homem, a mulher, blá, 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 que, gente, não. Deus fez todo mundo. Já que você acredita em Deus, Deus fez todo mundo. Então, é isso. Procurem lugares que realmente estejam dispostos a fazer você crescer como ser humano e ser aceito como ser humano que você é. E existem muitos lugares, é só... procura no Google centros de referências LGBT, centros de atendimento para pessoas trans, que vocês vão encontrar lugares muito legais para serem atendidos. Fabuloso. Eric, papo incrível aqui, muitos insights, muitos aprendizados. Para finalizar, queria fazer a pergunta que eu faço para todos os nossos entrevistados. Eric, qual foi ou qual é a maior ousadia da sua vida? Olha, eu acho que viver é uma grande ousadia. E viver num mundo que quer te oprimir, viver a sua verdade é a maior ousadia de todas. É você atravessar essas pessoas que te apontam o dedo e você ser você mesmo. Hoje em dia é a maior ousadia de todas. Então a minha maior ousadia foi ser eu mesmo, apesar de todos os contras que tiveram. Então essa é a maior ousadia. Maravilhoso. Quem quer saber mais sobre você, entrar em contato, quais são os seus canais de comunicação? Bom, as minhas redes sociais, @ericbarbie, Instagram, TikTok, ainda estou começando no TikTok ainda, não sou um TikToker, tenho 2 publicações só, uma é do meu cachorro, outra do meu gato. Mas no Instagram eu estou bem ativo, e no LinkedIn eu estou muito, muito ativo, então é só você procurar Eric Barbie no LinkedIn também. YouTube, lá você vai encontrar os meus documentários integrais, e o meu site www.ericbarbie.com.br. Ainda estou com o site antigo lá, mas já eu vou fazer o lançamento do meu novo site, que está ficando maravilhoso. Aliás, Wellington, muito obrigado, que está fazendo meu site. E, assim, tá ficando sensacional. E quem quiser contratar minhas palestras, só me procurar, @ericbarbie, ou no meu site www.ericbarbie.com.br, ou na Polo Palestrantes também. Através da Polo Palestrantes, você também pode achar a palestra. E é isso aí, gente. Me procurem, pode conversar comigo, eu respondo directs. Talvez o seu direct vai um pouco lá pro spam, mas eu tô sempre olhando, tô sempre de olho no pessoal que fala comigo.
e me chama lá, bora conversar. Maravilha. Então, Eric, muito obrigado aqui por compartilhar sua história, sua vida, seus pensamentos com a gente. E você que está nos assistindo, fiquem atentos que semana que vem tem mais Ousarcast. Um grande abraço. Obrigado, Denis. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.